A Rússia é poderosa, tem todas as pessoas, o equipamento e o conhecimento para derrubar a Ucrânia de uma vez por todas. E quando isso acontecer, Putin se destacará como um dos maiores líderes russos de todos os tempos. Pelo menos é isso que ele quer que nós pensemos. A realidade é muito diferente. Putin está tão desesperado que será forçado a terminar a guerra dentro de um ano. Essa é a afirmação feita por um ex-primeiro-ministro russo que já foi aliado de Putin, mas agora foi rotulado como agente estrangeiro pelo líder ditatorial da Rússia. Em 14 de julho, a Times Radio conversou com Mikhail Kasyanov. Entre 2000 e 2004, Kasyanov serviu como primeiro-ministro da Rússia. Se esse período parece notável, é porque cobriu os primeiros 4 anos do reinado de Putin como presidente da Rússia. Um resquício dos dias da administração do ex-presidente Boris Yeltsin, Kasyanov logo se desiludiu com as políticas econômicas de Putin. Ele deixou o governo em 2004 e desde então tem sido uma pedra no sapato de Putin. Ele concorreu à presidência em 2008, embora tenha sido eventualmente negada a participação por motivos políticos. Kasyanov discursou em protestos russos pedindo eleições justas e foi um dos fundadores do Partido da Liberdade do Povo, que se opõe a Putin. Poucas pessoas no mundo conhecem Putin melhor do que Kasyanov. Também existem poucas pessoas que Putin odeia mais do que seu ex-primeiro-ministro. Kasyanov é uma das vozes de oposição mais fortes com as quais Putin tem que lidar. E em sua discussão com a Times Radio, Kasyanov deixa claro que ele acredita que Putin não pode continuar a guerra na Ucrânia por muito mais tempo. Se ele tiver alguma chance de manter sua posição como líder da Rússia, Kasyanov acredita que Putin tem que se render dentro de um ano. Se ele não fizer isso, o ex-primeiro-ministro diz que toda a guerra na Ucrânia vai desmoronar e o regime de Putin pode acabar caindo junto com ela. A pressão colocada em Putin é a razão pela qual ele precisa pedir paz, diz Kasyanov. E isso nos leva às grandes razões pelas quais Putin está à beira da rendição. Tudo começa com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Quando perguntado se acredita que Trump tem a vontade de enfrentar Putin, Kasyanov diz que o presidente dos Estados Unidos da América pode desempenhar um papel-chave na rendição de Putin. Ele aponta para as recentes ações que Trump tomou, que vão acumular uma tonelada de pressão sobre os ombros de Putin. Primeiro, Donald Trump finalmente concordaria com os colegas europeus, apenas para vender, não para passar para a Ucrânia equipamentos e munições, mas para vender por dinheiro. Isso será uma reanimação de novos suprimentos para a Ucrânia. Isso é uma coisa boa a se fazer, diz Kasyanov. O ex-primeiro-ministro russo está se referindo a um acordo que Trump supostamente fechou com os aliados da OTAN da América em meados de julho. O New York Times relatou sobre esse acordo, observando que Trump o anunciou durante uma entrevista na Casa Branca, ao lado do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. De acordo com Trump, a OTAN vai começar a comprar armas dos Estados Unidos da América, que podem então ser rapidamente distribuídas para o campo de batalha. Então a Ucrânia pode usá-las para se defender contra as forças de Putin. A medida veio em meio a Trump expressando sua frustração com Putin por não participar das negociações de paz. Estou desapontado com o presidente Putin, porque achei que teríamos feito um acordo 2 meses atrás. Mas não parece chegar lá, disse Trump ao anunciar o acordo. Trump acrescentou: minhas conversas com ele são muito agradáveis. E então os mísseis são lançados à noite. Ele enganou muitas pessoas. Enganou Clinton, Bush, Obama, Biden. Ele não me enganou. O acordo está feito. Está totalmente aprovado. Em breve, armas fabricadas nos Estados Unidos da América inundarão a Ucrânia, cortesia dos aliados da OTAN do país, afirma Trump. Isso resultará em números realmente massivos de equipamentos militares. Embora os mecanismos específicos e o que a Ucrânia receberá ainda não tenham sido revelados, Kasyanov espera que a burocracia não atrapalhe o acordo. Esperançosamente, não levará muito tempo para fornecer à Ucrânia o equipamento necessário e, em particular, os sistemas Patriot. O que vemos aqui é pressão. Kasyanov acredita que a pressão exercida sobre Putin por este novo acordo de armas contribuirá para que o líder da Rússia seja forçado a pedir paz. A lógica é sólida. Durante o verão, Putin lançou uma nova ofensiva contra a Ucrânia. Isso fez com que a Rússia dedicasse 50 mil tropas para criar uma zona tampão em Sumy, juntamente com mais de 110 mil enviadas para Donetsk, com o objetivo de tomar Pokrovsk. Junto com essa ofensiva terrestre, Putin também tem lançado um número recorde de drones e mísseis nas cidades da Ucrânia.
O sucesso de Putin neste verão depende de a Ucrânia ter acesso limitado ou nenhum aos tipos de sistemas de defesa avançados que poderiam parar a ofensiva em seu caminho. Os anúncios de Trump sugerem que a Ucrânia terá as armas de que precisa. A ofensiva de Putin vai parar em meio a milhares de soldados russos e centenas de unidades de equipamento militar sendo destruídos. Mais uma falha entre uma cavalgada de muitas outras vistas desde que Putin lançou sua invasão vai colocar mais pressão sobre Putin para acabar com a guerra. E se isso não funcionar, também há as tarifas secundárias que Trump ameaçou em meados de julho. Junto com o novo acordo da OTAN, Trump também anunciou que está dando a Putin 50 dias a partir de 14 de julho para concordar com um novo acordo com a Ucrânia. Ou os Estados Unidos da América imporão sanções secundárias à Rússia. A ideia aqui é simples. Os Estados Unidos da América realmente não podem prejudicar a Rússia com tarifas diretas no momento. O comércio entre os dois países é muito baixo para que isso aconteça. O representante comercial dos Estados Unidos aponta que apenas 35 bilhões de dólares de comércio ocorreram entre os Estados Unidos da América e a Rússia em 2024, o que é uma quantia minúscula, dado o tamanho das duas nações. Se as tarifas diretas não funcionarem, as tarifas secundárias são como Trump pretende prejudicar Putin. De acordo com este plano, qualquer país que compre da Rússia será atingido com tarifas que dificultam o comércio desses países com os Estados Unidos da América. É uma situação de estar entre a espada e a parede. Cada país afetado será forçado a tomar a difícil decisão entre continuar a negociar com a Rússia, apesar das tarifas dos Estados Unidos da América, ou abandonar a Rússia completamente. Trump espera que a maioria faça a última escolha, o que causará um grande impacto na economia da Rússia. Falando da economia da Rússia, Kasyanov também abordou o impacto que as sanções ocidentais tiveram na Rússia e no esforço de guerra de Putin. Inicialmente, diz Kasyanov, as sanções não causaram o impacto que o Ocidente esperava. Sanções individuais, todos aqueles pacotes que foram impostos durante o período de 3 anos, simplesmente não causaram efeito imediato, não obrigaram Putin a parar a guerra. Sabemos que Putin ainda está avançando, mesmo que a Rússia esteja sofrendo sob 24.311 sanções, 21.692, das quais foram implementadas após Putin lançar sua invasão. No entanto, as sanções aumentaram ainda mais a pressão sobre os ombros de Putin. E essa pressão está começando a ser sentida em toda a economia russa, como explica Kasyanov. Eles criaram um grande problema para o país e apenas um efeito cumulativo ao longo de um período de 3 anos agora no lugar. E Putin sente que isso está ficando cada vez mais difícil. Até o final deste ano será ainda mais difícil. E até mesmo já, seus ministros estão o alertando sobre isso. Os bancos da Rússia certamente estão assustados com o que o futuro reserva para a economia russa. Em 26 de junho, Bloomberg relatou que os bancos da Rússia soaram alarmes privadamente sobre o número de seus clientes corporativos e de varejo que estão falhando em fazer seus pagamentos de empréstimos. As altas taxas de juros são as culpadas, diz a publicação, enquanto a Rússia luta com uma taxa de juros de 20% que está tornando quase impossível para as empresas obterem empréstimos. Há um risco crescente de uma crise da dívida explodir na Rússia, relata Bloomberg. Oficiais bancários russos estão declarando. Além disso, os portfólios de empréstimos do banco estão começando a entrar em colapso. Uma estimativa mostrou que o portfólio de empréstimos corporativos dos bancos russos, nos 2 primeiros meses de 2025, diminuiu em 15 trilhões de rublos, 19 bilhões de dólares, antes de se estabilizar. Bloomberg diz que os avisos de recessão econômica são grandes na Rússia. Os nervos estão abalados, causando altas tensões. E parte da razão, segundo Bruegel, é que Putin militarizou a economia da Rússia. Priorizar a defesa, particularmente na manufatura, levou à criação de um modelo econômico insustentável. A criação de produtos fora da defesa está em queda, reduzindo a renda da Rússia com as exportações, já que seu poder de manufatura é dedicado à produção de armas. Os soldados do país precisam continuar pressionando contra a Ucrânia. Essa transformação foi boa para a economia da Rússia inicialmente. Mesmo em 2024, Bruegel aponta, a Rússia relatou um crescimento de 41%, mas o primeiro trimestre de 2025 viu apenas um crescimento de 14%, o que equivale a uma contração de 0,6% na atividade econômica em comparação com o trimestre anterior. Aí reside o problema de Putin.
As mudanças que ele fez na economia da Rússia foram boas para um curto prazo, quando ele pensou que suas forças poderiam superar a Ucrânia em apenas alguns anos. Agora isso não aconteceu. Os problemas econômicos estão começando a aparecer. As sanções mencionadas por Kasyanov estão tendo um impacto. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, até diz que as sanções remodelaram o futuro econômico da Rússia. As sanções impostas pelas nações da coalizão prejudicaram inequivocamente as capacidades econômicas da Rússia, limitando sua capacidade de sustentar seus empreendimentos militares na Ucrânia. Em 2022, o Produto Interno Bruto da Rússia sofreu uma contração de 21%. E embora tenha conseguido retomar o crescimento, à medida que a guerra se arrastava, esse crescimento foi resultado de sua mudança para uma economia de guerra. Construído na produção, seguida pela destruição de armas de guerra, aponta o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. A resiliência que a economia da Rússia mostrou durante os primeiros 3 anos da guerra que Putin iniciou foi impressionante. Mas a resistência econômica da Rússia se esgotou. Podemos agora ver isso nas estatísticas comerciais, juntamente com a contração econômica da Rússia. Em 14 de julho, o Moscow Times relatou que o comércio entre a Rússia e a China caiu 9% durante o primeiro semestre de 2025. Embora possa não parecer uma grande quantidade, a China tem sido uma tábua de salvação para Putin. Foi a China que se adiantou para começar a comprar petróleo russo em quantidades recordes, quando as sanções ocidentais dificultaram a venda de Putin em outros lugares. Uma redução no comércio, agora, mais de 3 anos após o início da guerra, é a última coisa que Putin quer enquanto se esforça para continuar sua invasão. Falando sobre petróleo, os números não estão muito melhores nessa frente. Em junho, Bloomberg relatou que a receita de petróleo da Rússia havia caído para o menor nível em 2 anos. Putin só conseguiu reivindicar 55 bilhões de dólares em impostos relacionados ao petróleo em maio de 2025, o que representou uma queda de 32% em relação ao valor reivindicado um ano antes. O Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo também relata que a receita total da Rússia com combustíveis fósseis diminuiu 18% durante o segundo trimestre de 2025. E essa queda na receita ocorreu mesmo que a Rússia tenha vendido 8% a mais de petróleo no primeiro trimestre de 2025. Esses problemas econômicos são más notícias para Putin. Eles também explicam por que o líder da Rússia está apostando todas as suas fichas na ofensiva de verão. É por isso que Putin gostaria de pressionar e ter uma operação ofensiva agora, apenas efetivo, para que nesses próximos meses, enquanto ele ainda se sente financeiramente bastante estável. Apenas para pressionar a Ucrânia a destruir a Ucrânia, Kasyanov explica. Putin tem que agir agora, porque ele pode não ser capaz de fazer isso no futuro. O petróleo pode ser a chave. A situação pode mudar se o teto de preço para o petróleo for realmente implementado e controlado. Neste caso, apenas a entrada de receita para o orçamento federal de Putin. Kasyanov conta à Times Radio. Isso reduzirá a capacidade de Putin de financiar. Esse é o problema que ele já está enfrentando, e é um problema que só vai piorar para o líder da Rússia. Apenas 4 dias depois que Kasyanov falou para a Times Radio, o Reino Unido e a União Europeia concordaram com um novo limite de preço que reduzirá o que a Rússia pode cobrar por um barril de petróleo marítimo de $60 para $4.760. A União Europeia também planeja implementar um limite móvel que, segundo ela, será sempre 15% menor que o preço médio de mercado para o petróleo Urals, que é a principal mistura de petróleo da Rússia. O que temos aqui são 2 formas de pressão. Na frente Trump, Putin está lidando com o duplo problema do novo acordo da OTAN e a ameaça de sanções secundárias. Em pouco mais de um mês, essa é uma pressão imensa sendo colocada sobre o líder da Rússia. As sanções secundárias também alimentam a pressão criada pelos problemas econômicos da Rússia, que estão empurrando Putin para mais perto do limite de ter que desistir de sua invasão, a menos que ele queira que todo o seu país sofra as consequências. E há ainda mais pressão. A Rússia está lidando com uma grave crise de mão de obra. A economia de guerra que mencionamos anteriormente criou uma tonelada de problemas de mão de obra dentro da Rússia. Putin agora precisa de uma guerra para a economia de seu país funcionar. Isso é um problema, como Kasyanov explica. Os problemas crescentes não permitiriam ter tal sistema, tal modelo por muito tempo.
Apenas o problema com a mão de obra. Putin não tem pessoas para trabalhar. Todas as pessoas agora apenas se transferem de indústrias civis para a indústria militar. Este é um problema que tem atormentado a Rússia desde que Putin lançou sua invasão em grande escala e está chegando a um ponto crítico em 2025. Em fevereiro, o Le Monde Diplomatique notou que a Rússia tem uma escassez de mão de obra de cerca de 5 milhões de pessoas, o que representa aproximadamente 68% da população ativa do país. Uma combinação da guerra de Putin e da taxa de natalidade em declínio na Rússia é a culpada. A Rússia foi forçada a fechar a lacuna da força de trabalho, acolhendo mais trabalhadores imigrantes. Essa é uma solução de curto prazo. O ministro do Trabalho da Rússia, Anton Kotyakov, revelou a extensão do problema em 14 de julho, justamente quando Kasyanov estava dando sua entrevista. Até 2030, precisaremos integrar 109 milhões de pessoas na economia. Cerca de 80 mil novos empregos serão criados e cerca de 101 milhões de pessoas terão atingido a idade de aposentadoria, ele disse. Em outras palavras, Putin enfrenta tanto um problema de mão de obra quanto uma crise demográfica. O desemprego na Rússia também está em um recorde baixo, de 22%, diz a United 24 Media. Isso pode parecer uma coisa boa à primeira vista, mas esses baixos números de desemprego são vistos sob uma nova luz. Quando você descobre que a Rússia tem milhares de empregos que suas empresas civis não conseguem preencher porque não há pessoas suficientes disponíveis. A indústria civil já está apenas em redução, já está se contraindo, Kasyanov conta a Times Radio. Os números oficiais do primeiro trimestre mostram que a indústria civil já está apenas se contraindo. Esse é o problema que ele também tem durante este ano, e vai piorar. Uma situação completamente diferente terá surgido até o final de 2025, diz Kasyanov. Uma situação que deixará Putin se segurando por um fio se ele não pedir por paz. A Times Radio, então, faz a pergunta direta a Kasyanov. Putin será forçado a fazer as pazes? Por toda essa pressão, impedindo-o de fazer o que ele tem feito nos últimos 3 anos? Kasyanov diz que sim. Se a pressão aumentar sobre o regime de Putin, como mencionei apenas nessas duas direções, então Putin pedirá paz até o final de 2025. Além da pressão que Putin já enfrenta, Kasyanov explica, ainda mais poderia ser acumulada em seus ombros se os Estados Unidos aprovarem um projeto de lei proposto pelo senador Lindsey Graham. Esse projeto de lei é essencialmente uma versão ainda mais impactante das tarifas secundárias que Trump ameaçou implementar se Putin não concordar com a paz dentro de 50 dias. O projeto de lei pede uma tarifa de pelo menos 500% em relação ao valor de quaisquer bens e serviços que um país compre da Rússia. Novamente, tenha em mente que não é a Rússia que pagará essa tarifa, são os países que compram da Rússia. Bram acredita que seu projeto de lei daria a Trump um martelo que ele pode usar para golpear Putin, marcando um ponto de virada na guerra da Ucrânia. O projeto de lei de Graham será aprovado? Ainda não sabemos, mas sabemos que isso aumentaria ainda mais a pressão sobre um líder russo cujos joelhos já estão cedendo sob o peso que está em seus ombros. Tudo isso nos leva ao que acontece no futuro. A Times Radio menciona as repetidas ameaças de Putin contra a OTAN e a possibilidade de a Rússia invadir uma nação da OTAN se Putin for vitorioso na Ucrânia. O Guardian diz que Reuters já sugeriu que a Rússia poderia estar pronta para atacar uma nação da OTAN dentro de 5 anos, a partir de junho de 2025. O que é uma das razões pelas quais a OTAN aumentou suas recomendações de gastos com defesa para 5% do produto interno bruto, diz Kasyanov. Isso só ocorrerá se Putin for vitorioso na Ucrânia. Acredito que tal situação só poderia ser real se o Ocidente permitisse que Putin destruísse a Ucrânia, ele diz à Times Radio. E se Putin conseguisse essa guerra vitoriosa contra a Ucrânia, então ele imediatamente engoliria a Moldávia, que é um pequeno país próximo. E então, ele tentará testar o artigo 5 da Carta da OTAN, para ver se este artigo funciona ou não. De acordo com o artigo 5, cada membro da OTAN é obrigado a ajudar qualquer outro membro que sofra um ataque direto à sua soberania territorial. A única coisa que impedirá as tentativas de Putin de testar a OTAN é a Ucrânia enfrentando-o. Se a Ucrânia se mantiver firme, Putin não se sentirá encorajado. Ele não tem a confiança de que poderia enfrentar qualquer membro da OTAN, mesmo uma pequena nação como Estônia ou Lituânia. Em vez disso, ele aprende que a OTAN e o Ocidente coletivo se posicionarão contra ele para apoiar a Ucrânia.
E se a Ucrânia for apoiada com ajuda militar e todas as pressões sendo colocadas sobre a Rússia, Putin será forçado a perceber que isso atingirá a Rússia mais diretamente. Se ele for tolo o suficiente para atacar uma nação da OTAN, os comentários de Kassianov revelam que o presidente da Rússia está em uma posição cada vez mais fraca. A pressão já exercida sobre ele pelas sanções está arruinando a economia da Rússia. Mais pressão na forma do acordo dos Estados Unidos da América e da OTAN e sanções secundárias levariam seu regime ao colapso total. Putin será forçado a pedir paz, não porque ele quer, mas porque 3 anos e meio de guerra e a pressão exercida sobre seu país o forçarão. A iminente crise econômica da Rússia é o maior problema que Putin tem que lidar se ele espera não ter que pedir paz. Francamente, é a verdadeira razão pela qual a Rússia nunca pode vencer esta guerra. Descubra mais em nosso vídeo, onde fazemos uma análise profunda de quanto a abordagem de Putin prejudicou a economia de seu país. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura da situação de enfraquecimento de Putin como presidente da Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.